Eu vou abrir, então, para perguntas. Eu vou pedir a licença para... Eu vejo que tem vários alunos aqui. Se houver, queria dar preferência inicial para os alunos, para depois passar para as outras gerações. Exatamente, esse é o que eu diria. Aproveitar que os alunos, se houver, vocês que vão pagar a conta, vocês são os principais interessados. Se tiver aluno, eu pedia que quem fosse perguntar se identificasse. Então, vamos começar aqui. É o Dan. E vocês os dois, depois eu vou anotando os nomes e a gente... Quem primeiro, professor? Quem vai? Levanta. Você tem um passo aqui. Sim. Tá. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Meu nome é Dan Fujita, eu sou do curso de Economia, de graduação aqui da FEA-USP. Professor, sobre o phasing out que o senhor comentou, qual é a segurança que a gente tem que esse phasing out aconteceria, dado o histórico de impostos ou outros tributos que foram criados no Brasil e que tinham a ideia de eventualmente serem extintos ou, no caso, ocorrer esse phasing out, e isso acaba não ocorrendo, acaba sendo sempre postergado como uma fonte de renda extra. Bom dia a todos, eu sou o Edson, sou aluno de graduação de Economia aqui da FEA também. E eu achei interessante quando o professor Eduardo mostrou aquele gráfico de rotatividade do emprego e que separou que quem escolhe essa sair do emprego, se é o empregador ou se é o empregado. E aí eu fiquei pensando, você falou sobre a reforma trabalhista ser importante para a reforma previdenciária, mas eu fiquei pensando sobre a reforma tributária também, porque o trabalhador que pede para sair do emprego, ele não tem direito nem ao seguro-desemprego, nem ao FGTS. Então, quem são essas pessoas que pedem para sair do emprego? Elas provavelmente são pessoas que têm poupança, que têm renda aí no nosso país por conta ou tem outro emprego, e por conta de juros altos. Quem tem renda no nosso país pode viver sem trabalhar. Então, gostaria que vocês também comentassem sobre essa questão de taxar melhor renda, herança, esse tipo de coisa que também está começando a se falar, mas é muito menos falado do que a reforma da Previdência. E quando as pessoas ficam com medo, as pessoas mais pobres, é justamente por isso, porque sempre quem paga é o mais pobre, né? Quem se ferra mais nessa história. É isso que eu queria que vocês falassem sobre. Bom dia, eu sou o Fernando, do curso de Economia Diurno também. A minha questão é em relação, naquele pacote de desonerações do último governo, entrou também a desoneração sobre a folha de pagamento. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o impacto, se foi feito corretamente, que mudanças que trouxe isso. Isso é isso. Bom, eu vou começar, já que foi por idade, eu vou também começar aqui por idade. Jovens temos que nos impor, né? Sobre a desoneração, ela foi muito mal feita, aí obviamente minha opinião, né? E eu estudei particularmente esse tema bastante. A desoneração ela foi feita da seguinte forma: você tinha duas opções na mesa. Uma era diminuir a alíquota do empregador gradativamente ao longo do tempo, dos 20% que eles pagam do empregador. O trabalhador paga mais 10, mais ou menos, esse dá os 30, 31. Então a ideia era diminuir isso dos 20 até 14, você ia a cada ano diminuindo e o impacto seria suavizado ao longo do tempo. Mas essa opção foi descartada pelo governo porque, na avaliação deles, o impacto efetivo na economia demoraria muito e o Brasil tinha aquela toda urgência, enfim, para voltar a crescer, e aí eles foram para a desoneração da forma como foi feita. Regras muito confusas. A desoneração não era por setor no começo, ela era por produto. Então, uma empresa desonerada, ela às vezes tinha um produto, o que eles usavam era o NCM, que é um código de importação e exportação, cada produto tem o seu código. Então, às vezes uma empresa tinha um trabalhador e ele trabalhava em duas linhas de produção, ele fazia duas coisas diferentes, ele estava metade desonerado, metade não. E aí você tinha um problema para contábil, enfim, quer dizer, para se enquadrar era muito complexo, e o custo fiscal enorme, como a gente viu, com pouco impacto. Então, ela acabou não dando certo. Mas ela teve o mérito, talvez, um mérito que ela teve foi acelerar a urgência, enfim, da gente discutir isso. E aí vem a segunda questão. É muito comum surgirem esses argumentos de que antes de reformar a Previdência, você pode avaliar outras opções para financiá-la, né? Por exemplo, imposto sobre herança, grandes fortunas, enfim.
tem o seu lado de verdade. Acho que o Brasil tem um sistema tributário regressivo e que merece ser discutido também. Mas você só vai conseguir discutir a questão tributária se você mais ou menos equacionar a questão fiscal, né? Hoje, se qualquer discussão que vier, ela vem para aumentar a carga tributária e o governo não consegue, né? E aí, você comentou a questão dos juros. Acho que também ninguém discorda aqui que o Brasil tem juros altos, né? Mas a pergunta é como a gente faz para resolver esse problema, né? Eu não acredito que é tributando o rendimento que os juros dá. Minha formação é na área microeconômica, eu entendo o juro como um preço, mais um dos preços da economia. E se nós temos preço alto, é sinal de que nós temos uma demanda relativamente escassa, né? E acho que no nosso caso é isso. A gente ficou muito claro que nós temos uma oferta escassa, desculpa. Nós temos um problema de poupança no país, além de uma série de outras questões, e sem dúvida o caminho, aí eu acredito cegamente que isso vai acontecer. Quando nós tivermos a questão fiscal equacionada, esse é o espaço que nós temos para a redução dos juros, né? E, o professor Jacques foi muito enfático, o professor Eduardo também, da gente falar sobre o custo da inação. Bem, a inação ela tem, com a PEC 241 aprovada, ela é um cenário, sem a PEC é outro, né? Mas os números do Luiz, eles mostram que a demografia é implacável. Foi esse o termo que você usou, né, Luiz? O número de idosos no país vai crescer 4% ao ano pelas próximas décadas, né? Então, se nós não aumentarmos o gasto com mais nada, o gasto com previdência, que hoje é 12% do PIB, ele vai aumentar em termos reais 4% ao ano. Isso imaginando que o salário mínimo fique congelado. É um gasto que o país não vai suportar, né? Então, algo precisará ser feito, ou aumento de impostos, ou uma mudança dos sistemas. E aí um sistema novo que abre espaço para a redução dos juros, aí você tem um caminho grande. O juro é alto também porque tem um risco muito grande, né? As pessoas percebem isso e nós sabemos que se existe uma expectativa de que aquele empréstimo não vai ser pago, as pessoas vão cobrar um prêmio muito alto. Endereçando isso, você começa a endereçar o problema dos juros. Só acrescentar um ponto pequeno em relação à desoneração, e aí complementarmente o que o Eduardo falou. Nesse sentido, a desoneração, com a mudança da contribuição para faturamento, ela tem alguns problemas. Então, primeiro que ela foi discricionária, né? Você não tem nenhuma justificativa muito boa para que o setor X ou Y tenha sido beneficiado com isso e outros setores não. Até onde eu sei, não houve um cálculo prévio do impacto que isso teria, e esse impacto chegou a alguma coisa da ordem de 18 bilhões, porque o Tesouro é obrigado a cobrir a diferença entre a arrecadação via folha e a arrecadação via faturamento. E acho que o problema mais grave também, em relação à questão da proposição do novo sistema, é que uma medida dessas ela é um remendo no sistema. Ela não olha o sistema como um todo. Então, ela é uma medida que foi consistente, e aí o consistente ele não é um elogio, longe disso, com uma série de medidas adotadas ao longo dos últimos 4 anos, de dar isenções pontuais para determinados setores. E aí você vai criando pequenas distorções, como essa que o Eduardo falou, que a isenção era por produto, que é um negócio virtualmente impossível de ser administrado na prática. Então, gerou mais uma distorção e mais um motivo de preocupação. E na gestão do Joaquim Levy, à frente do Ministério da Fazenda, ele ainda tentou reverter um pouco esse quadro, aumentando a alíquota sobre faturamento, mas não teve grande... O Levy não durou muito tempo. Então, mas acho que o problema principal é não ter a visão do sistema como um todo e da relação do sistema previdenciário com a questão, com o mercado de trabalho e com a tributação em geral do país, que é importante. Eu acho que a questão da desoneração está respondida. Eu vou me referir à pergunta do Dan e à do Edson. Primeiro, do Dan, qual a garantia do phasing out, né? Eu não dou essa garantia. Eu não assino. Talvez o caminho seja uma PEC, né? Vamos pôr na Constituição, que tem que fazer o phasing out. Se não fizer isso, o sistema vai continuar impossibilitando
o surgimento de poupança dos trabalhadores. Tem uma forma mais garantidora, só que ela é mais conflitiva também. E ela tem a ver com o conflito de gerações e com quem vai pagar a conta. Porque essa alíquota equalizadora, ela está jogando para a geração que trabalha hoje a conta, não é? E para a geração que vai começar a trabalhar, vai ter que pagar a conta. Tem uma outra solução. É a gente taxar mais as aposentadorias que já foram concedidas. Que já está acontecendo. Quer dizer, já se fala nesse pacote, como o Luiz mostrou, já se fala de 14 ou de 20. Sei lá, pode ser 20 para 27 como imposto de renda, ou mais ainda. Não é? É disso que se trata. Quem não confiar na garantia da alíquota equalizadora, pode propor isso. Embora isso seja um tiro no pé, eu apoiaria. Do seu pé. Do meu pé. Do meu pé, da minha aposentadoria, claro. Mas essa é. Hein? Ou sobe o imposto de renda. Cria uma. Então, e na fonte. Então, essa é um caminho para não ter que correr o risco de garantia. Eu acho que a gente vai precisar fazer um pouco das duas coisas. A outra questão do Edson. Edson, você está dizendo que, na verdade, são os trabalhadores que solicitam a demissão, ou quando eles solicitam a demissão, eles não têm assistência, eles perdem o direito e tal. Se você lembrar do gráfico que o Eduardo mostrou, o Eduardo jovem, esse é o menos jovem aqui, nós estamos com 3 Eduardos. Luiz Eduardo. Os guardiões do tesouro. O que acontece no Brasil é que, muitas vezes, o empregado quer sair e ele negocia com a empresa que ela o demita, exatamente para poder sacar. Mas se você olhar aquele gráfico, você vai ver que os desligamentos por iniciativa dos trabalhadores cresceram muito no boom do mercado de trabalho. O que faz uma pessoa pedir as contas e abrir mão de tudo isso aí? Um salário maior. E é o que estava acontecendo. Então, não é necessariamente essa a figura. Não é? Só queria esclarecer isso aí. Eu acho que a gente vai ter tempo para mais 2 rodadas de perguntas. Aqui na escola, a essência da solidariedade intergeracional ela é consubstanciada na relação entre professores e alunos. Nós começamos com perguntas de alunos e eu vejo alguns colegas da FEA, né, querendo se manifestar. Aqui já tem o professor Luque, professor Jaque. Os colegas se levantam e depois a gente vai fazer uma rodada só de professores, depois uma terceira rodada com... Tá bom? Etc. Convidados externos, imprensa, enfim. Bom, muito bem. Em primeiro lugar, parabéns aí para a mesa, essa apresentação muito clara, muito didática. São 2 pequenos comentários. O primeiro, eu me recordo, agora, é claro, a idade já fez com que eu não me lembre, mas tinha um artigo do Samuelson que dizia o seguinte: essa coisa de um regime contributivo, de um regime de partição, era tudo a mesma coisa, porque, na verdade, no fundo, sempre quem paga a aposentadoria dos inativos são os ativos, independentemente do regime. Então, isso é inexorável. Se houver algum sistema de pagamento de aposentadorias, vai ter que tirar uma parte da produção, que será executada pelos ativos, e transferir para os inativos. Isso é a parte econômica que ele apontava, né? Nesse caso, a minha pergunta é o seguinte: nessas contas que são feitas, tem a questão da produtividade. Afinal de contas, nós vivemos numa época em que a revolução da produtividade, certamente agora no Brasil, a gente está pegando um caso muito atípico,
e já há alguns anos a produtividade não aumenta, mas se nessas contas que são feitas, impactos de aposentadorias, a questão, qual é o indicador de produtividade que está sendo colocado para fazer todas essas contas, para ver o comprometimento da aposentadoria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: outro dia eu estava numa reunião, aí estava o Guilherme, e aí o Guilherme fez um comentário que surgiu agora. É um pouco perigoso começar com essa questão do conflito intergeneracional. Eu acho que isso vai surgir, mas tem uma série de outros conflitos que podem surgir a partir dessa discussão. Por exemplo, no estado de São Paulo, de cada R$10 que o governo federal arrecada aqui de tributos federais, ele só devolve 1. Então, pode começar a surgir um conflito também regional. E aí vão surgindo todos os outros conflitos. Então, a partir, digamos, de uma questão da previdência, quando se coloca muito o conflito entre gerações e fica uma coisa assim, como se fosse uma coisa assim interessante, importante, há um perigo de que uma série de outros conflitos que são latentes na nossa sociedade possam surgir. É isso. Parabéns. Muito obrigado. Primeiro, quero cumprimentá-los por ter superado as expectativas em termos não só de analisar as causas de como chegamos até hoje, e uma análise também dos desafios, dos custos da inação, mas também esse modelo apresentado de uma forma muito clara. Eu espero que possamos conseguir os textos de em torno de 2.000 palavras cada, porque vai ser importante, até para evitar o conflito de gerações, é que haja uma clareza desses raciocínios que foram feitos, e uma clareza que possa evitar a polarização através da falta de análise. Hoje estamos vivendo numa polarização que decorre em grande parte da ausência de análises mais rebuscadas, mais abrangentes, que possam ser utilizadas para uma discussão serena e construtiva, como estamos tendo aqui. Um dos elementos, por exemplo, são os 11, 14 e 20, e eventualmente mais. É uma forma de ajustar o passado. Mas a questão que eu quero deixar para uma reflexão futura, eventualmente colocar no documento que vai ser preparado por essa mesa, é a seguinte. O sistema que nós herdamos hoje foi construído num quadro da década de 60, 70 e 80, de um país de algo de 90 milhões, ele vinha depois de umas 6 décadas, de 17 para 90, eu não acredito que na década de 70 nós imaginávamos chegar em 210, nem que a nossa população urbana seria de 87% da população. Não acredito que alguém previu isso. Também havia um take-home muito baixo, porque quem entrava em algumas atividades, especialmente na área pública, a promessa era dizer o seguinte: você leva pouco agora, porque até nós não temos jeito de pagar mais. Mas no futuro, você vai receber mais. E você vai ser compensado no futuro em relação ao presente. É claro que na década dos 90 tudo isso muda. A questão paradoxal que eu gostaria de ouvi-los ou de ler mais tarde é que toda vez nós desenhamos um quadro com base numa realidade presente, projetando o futuro. Como, por exemplo, agora. No passado, ninguém imaginava uma esperança de vida que chegava aos 100 anos. Agora nós estamos definindo toda uma realidade com base em o quê? Uma governança competente, coisa que, no momento atual, estamos testemunhando algumas dificuldades. Segundo, uma estabilidade monetária e uma possibilidade de capitalização. Os países que estão naquele quadrante à direita vivem um dilema hoje, porque quem capitalizou tem que lidar com juros negativos. E eu não sei como os países europeus, que dependem de uma capitalização feita ou pelo poder público ou pelo privado, vão enfrentar o juro negativo, porque não há mais rendimento para pagar as aposentadorias. E, em terceiro lugar, uma esperança de vida que estamos convencidos hoje que vai chegar aos 100 anos. E se não ocorrer isso? Que mecanismos nós podemos criar, tanto para corrigir o passado como para preparar o futuro,
de reajustar os parâmetros de uma forma não conflitiva, de tal forma que nós aceitamos com humildade que não há forma de prever o futuro com precisão. Me desculpe essa pergunta, que é talvez menos disciplinada, mas é a preocupação que, quem sabe, nos documentos que virão, podemos eventualmente abordar. Vamos pegar todas as perguntas, bem breve, por favor, para a gente ter a possibilidade de responder. Bom dia, meu nome é Ariovaldo dos Santos, eu sou professor de contabilidade. Parabéns à mesa, eu acho que vocês fizeram uma excelente integração, quer dizer, economia e contabilidade, mas eu gostaria de fazer uma outra sugestão de incluir também, eventualmente, nos estudos de vocês, nas ponderações que vocês fazem, o pessoal do direito. Existe já uma corrente dizendo que essa PEC é a chamada PEC da maldade e que ela tem aspectos que são inconstitucionais. Então, eu sei que não é uma pergunta para vocês, mas é muito mais para levar isso em consideração. A minha pergunta efetiva é como é que vocês levaram nos estudos de vocês as condições, porque quando a gente fala em previdência, previdência não é só aposentadoria, previdência também é assistência médica. Então, como é que isso foi tratado nos estudos que vocês fizeram? Quando você falou da unificação, o regime próprio, eles já estão se mobilizando para manter os privilégios, a gente sabe disso, e um comentário que eu vi há um mês atrás, o próprio ministro Eliseu Padilha já falou que os militares estão fora da reforma da Previdência. Então, eu queria a opinião de vocês nisso. Até que ponto a gente vai ser possível conseguir essa unificação, que me parece que vai ser a maior dificuldade disso daí. Ou seja, é uma pergunta bem prática, como vocês veem o que está acontecendo agora? Meu nome é Luciana, sou aluna da pós, e eu queria completar a pergunta do professor Jacques, porque a gente começa a ver no mundo uma discussão sobre o futuro do emprego, se todas essas novas tecnologias vão permitir que o emprego continue, né? Já não fala nem mais da robotização das fábricas, mas você fala isso também nos serviços, nos advogados, nos contadores. Então, como vocês incluem essa possibilidade, né? Até no exterior a gente já lê falando da renda mínima para todos, como entraria nisso dentro de um projeto de previdência? Um aposentado com problemas de coluna vai continuar sentado. Então, sentado aqui. Duas questões. Quer dizer, se eu comparo uma mesma discussão desse tipo 10 anos atrás, aqui na faculdade, a gente falava com mais convicção, mais força, assim, tá certo? De que direitos adquiridos vão ser respeitados. Eu já notei uma certa dúvida ligeira entre o que vocês estavam colocando de repetir essa frase. E quando eu vejo os números, é evidente que não dá mais. Tá certo? Para mim, olhando a discussão 10, 20 anos atrás, 10 e agora, não dá mais para falar isso. Quer dizer, não dá para dizer que aqueles que já chegaram a tal idade vale o que foi decidido antes. Se o que foi decidido está cheio daqueles problemas, não dá. Porque senão você impõe um custo muito mais forte em cima do outro grupo. Tá certo? E o grupo que está em cima daquela estrutura etária já ganhou muito. E não dá para honrar. Tá certo? Então, acho que essa discussão tem que abrir. Tá, conversinha aqui com o Jacques, um pouquinho, há 10 minutos atrás, eu perguntei para ele, você não fica constrangido em muitos ambientes que você não pode falar qual é a sua aposentadoria? Eu enfrento isso em muitas circunstâncias, tá certo? Onde eu fico constrangido, não posso dizer, porque eu sou um tremendo de um privilegiado na lógica da minha. Então, acho que a gente já não pode mais dizer isso quando fala. Deve colocar isso claramente aberto, em termos de proposta. Tá, não contribui para a discussão no dia seguinte. Não pode mais ter direitos adquiridos nessa brincadeira. É uma decisão onde todos têm que brigar pelo seu interesse, tudo bem, isso é legítimo, mas é o seguinte, não pode abrir a discussão reconhecendo tudo o que foi dito que seria dado no passado. Porque não fecha a conta ou fica extremamente difícil para os que vão pagar.
a mudança no item. Eu acho que esse elemento tem que colocar. Aí, quando você começa a pôr a discussão tão aberta, cheia de princípios tão abrangentes, que penetram tanto a vida da gente, o cotidiano de todas as pessoas, e você olha aquela turma lá de Brasília que vai discutir isso e decidir isso, gente, não é essa legislatura que tem direito de decidir sobre isso. Não dá. Eu não aceito esse grupo de caras que estão lá em Brasília decidindo esse conjunto de coisas. Quer dizer, então, na ordem dos problemas que nós estamos tendo, tem um problema da legitimidade da representação que está atrapalhando todo quanto é discussão mais séria. Não dá para você ter uma discussão desse tipo se a legitimidade dos caras que estão lá está abaixo de zero. Pô. Meu nome é Ana Lúcia Parente, eu sou profissional em comércio exterior. Estou grata por estar aqui na presença de tantos ilustres. Fiz minha carreira toda na iniciativa privada e eu vejo assim, hoje eu estou numa situação que eu saí do emprego recentemente, depois de 4 anos e tal, é o último emprego, e aí você vai tentar uma recolocação. E aí você tem muita dificuldade, então eu fico pensando, hoje acho que eu até consigo, mas 65 anos, como é que seria isso? Né? Acho que a gente quer trabalhar, não tem, sabe, muito trabalhar, eu adoro trabalhar, minha vida inteira trabalhei. Mas, assim, você fala, 65 anos, eu fico pensando, como é que seria isso? Conseguir recolocação, né, hoje, com 60, com 65. E outra questão também, da questão, a gente sabe que o Brasil existe uma informalidade muito grande, né? Acho que vocês, professores, sabem disso, na economia. Então, isso rouba uma grande parte da renda. E que depois nós, que vamos contribuindo, vamos lá estar contribuindo para essa informalidade também, né, do idoso. Não que o idoso não tenha direito, tem direito, mas assim, passou a vida inteira, muitos por uma questão, outros. Então, assim, essa questão de também incentivar que o fim dessa, nunca vai haver o fim, claro que não, mas essa diminuição da informalidade para que esse dinheiro também venha contribuir. Então, as duas questões, como você vê a recolocação no mercado de trabalho e a questão da informalidade. Então, dado esse enorme conjunto de perguntas, eu vou tentar abordar alguns pontos. Obviamente é impossível tratar de tudo. Acho que deixa eu pegar as questões que o Jacques colocou e as questões, ligar com as questões da proposta da reforma do governo. De fato, assim, é um desafio para todas as entidades previdenciárias, para todas as associações, a questão de olhar o que está acontecendo com o mundo. Né? Assim, dentre as associações de previdência, tem uma preocupação enorme com as mudanças do mercado de trabalho, as mudanças, demografia, muito antigo isso, a mudança nos arranjos familiares, que é uma coisa importante, ao qual tem se dado muito peso recentemente, né? A questão das migrações, que, por exemplo, não é o nosso caso, mas o caso europeu vai ser um item... Vai ser o nosso caso também, o pessoal que vai migrar para cá. Então, ainda não é o nosso, talvez venha a ser. Então, em relação ao futuro, então, e aí uma das perguntas é como é que nós reduzimos o custo dessa negociação e desse pacto intergeracional? O que vários países do mundo têm adotado são os mecanismos de ajustamento automático, que eles ajustam os parâmetros do sistema previdenciário, por exemplo, idade, período contributivo, valor do benefício, de maneira automática à medida que esses parâmetros se alteram, de tal maneira que nós não sejamos obrigados a repactuar esses termos todas as vezes com custo tão elevado como ocorre no Brasil. E de maneira imperfeita, e se a gente olha o que aconteceu aqui desde 88, é um retrato. A gente tem 5 reformas previdenciárias de 88 para cá. Né? FHC, Dilma, Lula, essa que vai acontecer agora. E nenhuma delas foi suficientemente abrangente, todas fizeram pequenos remendos, abordando alguns temas importantes, mas nenhum deles visão integrada. E aí, olhando para o futuro, talvez, assim, a gente tem um cenário de queda de juros que é absolutamente preocupante e novo na história, a gente não consegue entender muito bem esse fenômeno, mas um ponto que acho que chama atenção e tem a ver também com outros pontos,
é a necessidade, primeiro, de campanhas de divulgação e de disseminação de informação, para que a gente não tenha nesse debate um contexto do bom contra o mal, o ruim contra o bom, o certo contra o errado, o idoso contra o jovem. É um debate suficientemente complexo e amplo, de tal maneira que ele tenha diferentes óticas e diferentes pontos de vista importantes para a sociedade. Então, as campanhas de educação financeira, que em outros países têm maior relevância, acho que elas são fundamentais da parte do governo e também e principalmente da parte da academia, num evento como esse, disseminando a informação e trazendo propostas que possam auxiliar a sociedade de maneira geral. Tá? E aí, tentando responder muito rapidamente a proposta do governo, se tudo isso que estivesse sendo discutido viesse sendo colocado em pauta, acho que já é um avanço muito grande. É a proposta mais abrangente de reforma previdenciária dos últimos 30 anos, talvez. Agora, obviamente, sabemos que isso terá um custo de negociação altíssimo, não vai ser fácil a aprovação, né? A gente aprendeu ao longo do tempo e com outros países também. Então, a gente precisa ver o que vai sobreviver, como é que os grupos de interesse que têm presença tão forte, como militares, funcionários públicos, vão conseguir ou não fazer valer seus interesses ao longo desse processo. Bom, eu vou complementar, puxar um pouco para o que o professor Luque falou inicialmente. Bem, independente de qual conflito mas toda a redistribuição, ela, em tese, levanta potenciais conflitos. Mas, do ponto de vista econômico, é muito simples você justificar uma redistribuição, né? O mais ortodoxo, ele entende o que é a utilidade marginal da renda e, obviamente, para quem tem mais, a utilidade marginal é menor, e para quem tem menos, ela é maior, e aí a redistribuição ela faz todo sentido. Agora, para fazer a redistribuição, você gera distorções. No nosso caso de proteção ao emprego, a gente tem um sistema bastante generoso, com todos os mecanismos que a gente tem. Quer dizer, uma pessoa que fica desempregada e ela tem seguro-desemprego, FGTS, aviso prévio, ela aguenta uns 6, 7 meses de salário até conseguir um novo emprego. Mas é um sistema que funciona para metade da força de trabalho, porque tem a informalidade e muita gente está fora. E aí esse custo da mão de obra e a oneração que se dá ao sistema produtivo inibe investimento, prejudica aumento de produtividade. Então, eu acho, minha impressão, né, como jovem, que a nossa sociedade está agora passando por um período disciplinador muito importante. A PEC do teto, ela tem também esse mérito, né, de mostrar que existe trade-off. Você quer que o judiciário quer aumentar os seus salários? Pois bem, judiciário, então em vez de vir pedir para o nosso Congresso, que está aí com a legitimidade questionada, enfim, mas em vez de pedir fazer um acerto ali, agora você vai precisar me dizer de onde eu vou tirar. Eu quero que os meus professores tenham uma aposentadoria generosa, com 25 anos eles podem se aposentar, e os reajustes que eu dou para os ativos implicam também reajustes para os inativos, então isso significa eu não poder pagar salários competitivos para os professores. E aí esse tipo de discussão é que vai surgir, e eu acho que aí é bastante produtivo, e esse espaço que nós tivemos, espero que tenha contribuído bastante. Ok, eu vou tentar responder a todos. Muito rapidamente. Luque, começando a questão da produtividade. Eu posso te dizer o que nós fazemos. A gente faz microsimulação e avalia o impacto de reformas e de não reformas. E aí, quer dizer, a gente projeta a situação de hoje para o futuro com as regras do sistema ou com as regras de um novo sistema. E o que a gente faz é ter várias hipóteses sobre o PIB. Quer dizer, o que nós assumimos é que a produtividade, se crescer mais ou crescer menos, ela vai impactar no PIB, e aí a gente consegue ver qual o tamanho do gasto ou do déficit em relação ao PIB, né? Esse é o jeito prático da gente trazer a questão da produtividade nessa tentativa de olhar o futuro, que o Jacques nos lançou como um desafio, né? Jacques, o que eu posso dizer, eu acho que são duas coisas. Esse nosso modelo que está sendo proposto, ele pelo menos tem a vantagem de, como ele é baseado em 4 pilares,
ele talvez seja suficientemente maleável para responder a questões como a que você levantou. O juro está negativo, então a minha conta de capitalização vai morrer. Mas eu tenho mais 2 pilares aqui. Né? Quer dizer, eu acho que exatamente devido a essa incerteza é que você não pode jogar todos os ovos numa mesma cesta. Então, se a gente conseguir um sistema diversificado, é uma maior garantia de que a gente consiga passar pelas turbulências. E eu acho que o mais ainda desafiante, olhando para o futuro, é que todos os sistemas de aposentadoria, eles têm como pressuposto o vínculo de emprego. Não é? Quer dizer, é pelo emprego que eu recolho, que eu deposito, que eu... E a gente sabe que o vínculo de emprego está minguando ou se descaracterizando. Né? Então, o grande desafio é a gente encontrar regras e garantias de que esses fluxos de contribuições continuem, mesmo com mudanças nos vínculos de emprego. Eu tenho a impressão que a gente consegue dar conta disso se pensar nos detalhes das regras aqui do modelo. O Ariovaldo é nosso colega, mas não é muito amigo. Ele sugere já dá uma confusão enorme discutir economista, administrador e contabilista. Você sugere trazer advogado e médico. O debate sobre a questão da PEC e da constitucionalidade, se eu não estou equivocado, ela foi levantada num argumento extremamente corporativista. A Procuradoria e foi condenada por todos. Bom, mas foi condenada porque qual é o argumento? Vai prejudicar o nosso salário, nós não vamos poder trabalhar direito. Né? Quer dizer, isso não é um argumento legal, é corporativismo. Não está incluído no nosso campo de estudo a questão da saúde. Apesar que o Stiglitz, que eu citei, que foi o primeiro a propor essa fusão do seguro-desemprego com a aposentadoria, depois ele escreveu mais um artigo sugerindo incorporar o plano de saúde. Aí é uma coisa complicada, porque na saúde o moral hazard é muito grande, mas a ideia é se você pudesse integrar e ter um plano conjunto, essa é a ideia dele. Né? Mas nos nossos estudos a gente não olha para isso, já é dor de cabeça suficiente olhar para a aposentadoria. O Alexandre pergunta se vai ser possível. O Alexandre, se vai ser possível tudo isso, né? Eu tenho a sensação, como eu já disse, que à medida que essas coisas ficarem claras para a população, esse debate não vai se limitar ao Congresso. Ele vai estar nas ruas. E aí eu respondo um pouco para o Guilherme. Se a gente for depender só deles, não vai acontecer grande coisa. Não é? Mas eu tenho a sensação de que isso vai extrapolar, vai transbordar os limites do Congresso. Olha lá, hein? Vai ser... A Luciana, falando do futuro do emprego e da... Bom, Luciana, eu já mais ou menos abordei, né? Quer dizer, esse é um desafio. O vínculo de emprego, como nós conhecemos, vai ser mais raro, vai ser mais tênue, mais efêmero. E esse é o desafio de continuar a ter sistemas de proteção social. O Guilherme, eu vou propor para você, Guilherme, que a gente compre o revólver junto e dê nós, porque a gente economiza o tiro no pé. Você está propondo exatamente, e aproveita e dá uns tiros nos outros. É isso mesmo. Né? Chegou a hora da gente começar a abrir mão de algumas coisas. Eu acho que isso está ficando muito claro. E esse é o lado bom desse debate. Né? E é por isso que eu acredito que ele não vai se limitar ao Congresso. Ana Lúcia, emprego, idoso e... Bom, informalidade já foi dita. Eu quero te contar só uma coisa. Outro dia li, eu não lembro o nome, mas é um americano que trabalhava na Intel e participou da criação dos chips da Intel. Quer dizer, um cara do mundo da tecnologia, da informação, da alta tecnologia. E ele se aposentou. Se aposentou, foi para casa, passou 3 meses, a mulher
falou, ó, dá um jeito aí. Daí viu que precisava voltar a trabalhar. E ele foi pedir emprego numa loja da Apple. Né, a pessoa idosa não quer trabalhar 8 horas por dia, é um temporário, que lá nos Estados Unidos isso é muito comum. O idoso trabalha algumas horas na loja. E a Apple não o contratou justamente por ele ser idoso. Quer dizer, imagina, esse cara podia vender qualquer artigo da Apple para qualquer pessoa, né? De fato, o que eu quero dizer com isso, de fato, há uma resistência das empresas hoje em relação a empregar idosos, né? Nossa, é pouco, acima de 45, estou falando de 30. Mas a minha sensação é que isso logo, logo vai passar, por uma razão muito simples. Não vai haver mais jovens em abundância para as empresas se darem ao luxo de continuar negligenciando as oportunidades para os idosos. Talvez eu seja muito otimista, mas eu estou vendo assim. O futuro é nosso. Obrigado. Bom. Eu penso que hoje nós cumprimos mais uma etapa num dos temas mais candentes que hoje afeta não só o Brasil, mas o mundo. E se me permite, Guilherme, a deslegitimização das correntes políticas, dos partidos políticos, não é exclusiva do Brasil. A Inglaterra vive hoje uma das situações mais calamitosas com essa votação recente do Brexit. E o que está passando nos Estados Unidos, com essa campanha presidencial, é evidente que nós temos situações distintas. Mas isso é que vai nos levar ao tema do dia 8 de novembro, que é a questão da administração pública, e como podemos atrair a juventude para viver e promover verdadeiras coalizões. Eu tenho a impressão, e se nós olharmos esses dois países, cuja provocação veio do Guilherme, são os dois países que têm as melhores universidades no mundo e as melhores mídias, que estão vivendo as tragédias maiores do ponto de vista da sua vida política. Portanto, não vai bastar a universidade, porque eles têm boas universidades, têm boas mídias, mas não conseguiram ter uma campanha presidencial um pouco mais, eu diria, no mínimo, um pouco mais civilizada. Nem na Inglaterra conseguiram evitar o tiro no pé, que é a saída da União Europeia. Então, não vai bastar só, como universidade, dizer estamos pensando ou repensando. Nós teremos que fazer mais. Nós teremos que gerar verdadeiras coalizões com outros atores sociais para que discussões como essa possam permear a sociedade além do Congresso ou do Legislativo. E, a partir daí, como aconteceu na questão do meio ambiente, nos Acordos de Paris, é a sociedade que se mobilizou para chegar a alguns resultados. Eu peço para a Ana Carolina descrever o que ela pretende fazer no dia 8, que tem a ver com a iniciativa dos estudantes na área da administração pública. E depois, os que estão inscritos no curso de extensão, por favor, permanecem nessa sala, porque temos que acertar algumas regras mínimas. Como o professor Jacques falou, eu, na verdade, supervisiono o comitê de alunos que está acompanhando a Comissão FIA há 70 anos. Então, esse comitê ele surgiu dessa abertura para que os alunos estejam participantes desse momento de comemoração da FEA, mas, mais do que isso, né, a gente fez uma pesquisa interna, só para contar um pouco a história de como isso foi desenvolvido, a gente fez uma pesquisa interna aqui com os alunos, os estudantes da FEA, e a gente viu uma demanda muito grande para refletir sobre, pensar sobre a administração pública. Então, daí veio a ideia dessa, não só daí, mas de outras discussões, né? Eu acho que todas essas mesas elas vêm trazendo uma reflexão sobre o momento que nós estamos passando. E aí a gente trouxe o tema de gestão pública e protagonismo cidadão no Brasil. Então, a gente pretende refletir sobre o conceito de gestão pública, refletir sobre o conceito de cidadania também, né? Quando a gente pensa, bom, então nesse momento, qual o papel da sociedade civil na transformação do Brasil? A gente, aí entrando um pouco, falando também da mesa, a gente vai começar com essa reflexão, né? Que passa, né, muito rapidamente até por uma reflexão sobre a cultura do Brasil, a cultura de distanciamento do poder que a população brasileira tem, de se colocar como espectadora, né, de todos os eventos políticos e tudo mais, que a gente vem observando uma mudança.
mas observar também e refletir também sobre como que a gente transforma isso, e, claro, o papel da juventude nisso, essa juventude que quer, né, ser mais ativa, né, na gestão na gestão pública. Então, a gente parte dessas duas reflexões. Nós temos 2 convidados, que são Michele Arruda, do Centro de Liderança Pública, e o João Abreu, da Vetor Brasil. São 2 instituições, são ambos ex-alunos da FEA, né, e são instituições que estão voltadas para pensar sobre isso. Então, essa é uma mesa de discutir mesmo o papel da sociedade civil, o papel da cidadania, que sempre é pensada de modo individual, mas a gente vai falar da cidadania olhando também para uma dimensão mais coletiva, né, e como que essa nova instituição ela vem também a se colocar como atuante na gestão do país, né, na gestão pública. Com isso, nós voltamos a agradecer o Departamento de Economia na pessoa do professor Eduardo Haddad e na pessoa dos colegas que vieram, não só da FIP, da Economia, mas também da Contabilidade. Também quero agradecer a presença de todos. A sessão está encerrada.